Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Vamos a mais um vídeo. Eu sou Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Após a vinheta, vamos assistir a um novo vídeo. Bom, como nós dissemos, para entender melhor este vídeo, nós gostaríamos que vocês procurassem assistir o vídeo anterior, onde nós fazemos uma introdução a este tema, que são os particípios. Para isso, assistindo esse vídeo anterior, vocês vão conseguir entender melhor. E eu vou colocar nos comentários o link para este vídeo, a primeira parte dos particípios. Vamos ao estudo de hoje. Em la hodiaŭa video, ni daŭrigos la lernadon de la participoj. No vídeo de hoje, nós continuaremos o estudo dos particípios. Em la pasinta video, ni lernis la activa participo kiel adjektivo. No vídeo passado, nós estudamos o particípio ativo como adjetivo. Hodiaŭ, ni lernos la passiva participo kiel adjektivo kaj ankaŭ la aktiva kaj la passiva participoj kiel substantivoj kaj kiel adverboj. Hoje nós estudaremos o particípio passivo como adjetivo e também o ativo e passivo particípios como substantivos e como adjetivos. Os sufixos do particípio ativo são ant, int, ont. Os sufixos do particípio passivo são at, it, ot, e nós já vimos na aula anterior. Ant, at, significa dum laago, durante a ação. Laago ancora ne finidis, a ação ainda não terminou. Então, ant kai at. Int kai it significam post laago, após a ação. Laago iam finidis, a ação já terminou. Ont kai ot, antaŭ laago, laago ancora ne komencidis. Então, ont kai ot, antes da ação, a ação ainda não começou. Vamos imaginar que nós estamos falando sobre uma situação acontecida hoje, no momento, no presente. La knabo estas leganta la libron. O menino está lendo o livro. Hodiaŭ, presente, estas. Leganta, que está acontecendo. Ant, ação que está acontecendo. La libro estas legata de la knabo. Então, aqui o particípio passivo. O livro está presente, legata, sendo lido pelo aluno. Legata, sendo lido. Então, aqui nós temos uma situação do ant e at, que estão acontecendo no momento e é no presente. Então, usamos o verbo no presente. Estas, estas. Mas se nós imaginássemos que a situação teria ocorrido ontem, nós estávamos narrando isso, então, la knabo estis.
La libro estes. Percebam que nós só mudamos o tempo do verbo. Era estas, passou a ser estes. Estes leganta, estava, ao invés de estar, estava lendo, ação que se realizava no momento, e o livro, la libro estes legata, o livro estava sendo lido. Então, estava sendo lido. Então, leganta, lendo, e legata, sendo lido. A diferença é que no particípio ativo, lacnabo estes leganta, o sujeito é o menino, lacnabo estes leganta. E o sujeito na segunda frase, que é o particípio passivo, o sujeito é o livro. O livro estava sendo lido. Então, e se nós passarmos para uma situação amanhã, ou seja, futuro, amanhã, daqui a um ano, daqui a uma semana, lacnabo estos leganta. La libro estos legata. Lacnabo estos leganta. No dia seguinte, amanhã, depois, daqui a uma semana, ele estará lendo. Estos leganta. A ação está acontecendo. Só que será amanhã. La libro estos legata. A ação está acontecendo. O livro estará sendo lido. Então, estará sendo lido no dia seguinte. Vamos passar ao int it, que é após a ação. Então, nós temos a mesma ideia hoje. Lacnabo estas leginta laverdam librum. O menino já terminou de ler, leginta, né? Hoje, nesse momento, já terminou de ler, ele acabou de ler, terminou de ler. Leginta, inta, após a ação, o livro verde. La verda libro estas legita de lacnabo. O livro verde foi lido, terminou de ser lido hoje pelo menino. Se fosse ontem, nós mudaríamos para estes, lacnabo estes leginta, o menino havia lido, terminado de ler o livro verde, e la verda libro estes legita de lacnabo. O livro verde havia sido lido. Já ontem havia sido lido. Se for amanhã, lacnabo estos leginta, terá terminado de ler. O menino terá terminado de ler o livro verde. E la verda libro estos legita de lacnabo. O livro verde terá sido lido, já terá sido lido pelo menino. Então, no futuro. Vamos ver ontem, ot. Mesma situação, hoje, lacnabo estas legonta laverdam librum. O menino está para ler. Ele não mais está lendo, ele nem terminou de ler, ele está para ler. Ele está com o livro, pretendendo começar a ler, para ler. Então, se ele está pretendendo começar a ler, la verda libro estas legota de lacnabo. O livro verde está para ser lido hoje, está. Se nós vamos passar por uma situação de ontem, lacnabo estes. Lacnabo, o menino estava para ler. Ele estava para ler ontem. Se ele estava para ler, la verda libro estes legota de lacnabo. Então, o livro verde estava para ser lido. Estava para ser lido. Amanhã, nós mudamos o verbo para estos. Lacnabo estos legonta. O menino estará amanhã ou daqui a uma semana para ler o livro. Se ele está para ler, la verda libro estos legota de lacnabo. O livro verde estará para ser lido pelo menino.
Vamos ver uma outra situação. Hodiaŭ ŝi estas skribanta leteron. Hodiaŭ ŝi estas skribanta leteron. Hoje ela está escrevendo uma carta. Imaginem, ela está escrevendo uma carta. Percebam que ela está escrevendo. Hodiaŭ la letero estas skribata. Hoje a carta está sendo escrita. Hodiaŭ la letero estas skribata de ŝi. Por ela, de ŝi, por ela. Então, o sujeito aqui, na primeira frase, é ŝi estas skribanta, e o sujeito na segunda frase, la letero estas skribata. Hieraŭ, se nós falarmos numa situação anterior, hieraŭ ŝi estis, ne mais estas, estis skribanta leteron. Sujeito ŝi, ela estava escrevendo ontem uma carta. Se eu falei livro em alguma frase anterior, perdoem, é uma carta. Hieraŭ la letero estis skribata. Ontem a carta estava sendo escrita. Skribanta, escrevendo. Skribata, sendo escrita. Morgaŭ, amanhã, um tempo posterior, ŝi estos skribanta leteron. Amanhã ela estará escrevendo o livro. Skribanta, estos, estará. Morgaŭ la letero estos skribata. Amanhã a carta estará sendo escrita. Então, quando nós mudamos para o tempo futuro, mudamos também o verbo. Estes presente, estes passado, estes futuro. A ação, se a ação continua a mesma, nós vamos usar anta, ata, anta, ata, anta, ata, em todas as três situações. Durante a ação. Tudo isso ocorre durante a ação. Agora vamos a uma outra situação em que é depois da ação. Vocês perdoem eu ter deixado a mesma imagem, ficou difícil achar uma outra, então eu coloquei uma imagem dela escrevendo. Mas vocês imaginem uma imagem em que ela tenha terminado de escrever a carta. Então agora nós vamos falar de depois da ação. Ela já terminou de escrever. Então, hodiaŭ ŝi estas skribinta leteron. Hoje, ela já terminou de escrever a carta. Nós não temos em uma palavra em português como traduzir isso. Então, nós temos que dizer, hoje ela já terminou, está terminado de escrever a carta. Terminou de escrever a carta. Hodiaŭ la letero estas skribita. Então, hoje a carta já está escrita, já escreveu. A ação já está concluída. Se fosse ontem, nós mudaríamos o verbo esta para estes. Hieraŭ ŝi estis skribintam la letero. Então, ontem ela já havia escrito a carta. Hieraŭ la letero estis skribita. Ontem a carta já havia sido escrita. Percebam que no primeiro, hieraŭ ŝi estis skribinta, sujeito é ŝi. Hieraŭ la letero estis skribita, o sujeito é la letero. Amanhã, morgaŭ, ŝi estos skribinta leteron. Amanhã ela já terá terminado de escrever a carta. Amanhã ela já terá terminado de escrever a carta. Morgaŭ la letero estos skribita. Amanhã a carta já estará escrita. Então, estos skribita.
Agora, uma situação antes da ação. Também usei a mesma foto, mas imaginem que ela está colocando material na mesa para escrever uma carta. Hodiaŭ ŝi estas skribonta leteron. Hoje ela está para escrever uma carta. Ela ainda não escreveu, ela não está escrevendo, ela está para escrever, está se preparando para escrever. Hodiaŭ la letero estas skribota. Hoje a carta está para ser escrita. Estas skribota. Hieraŭ ŝi estis skribonta la leteron. Hieraŭ la letero estis skribota. Ontem a carta estava para ser escrita. Estava para ser escrita. Morgaŭ ŝi estos skribonta leteron. Amanhã ela estará para escrever. Não terá escrito ainda. Estará para escrever. Morgaŭ la letero estos skribota. Amanhã a carta estará para ser escrita. A carta, nós agora usamos o sujeito a carta. Estos skribota, estará para ser escrita. Morgaŭ la letero estos skribota de ŝi, por ela. Participoj kiel substantivoj. Particípios como substantivo. Percebam que a pronúncia da palavra participio em Esperanto, estas participo. Então, aqui nós temos uma fazenda e dizemos o seguinte: li estas la posedanto de la bieno. Vejam que nós agora usamos posedanto, substantivo, terminado em O. Então, ele é o dono, é o possuidor, é o proprietário da fazenda. Li estas la posedanto de la bieno. Posedanto. Posedanto, persono que o possedas. Possedanto, pessoa que possui, que é proprietário. La bieno estas possedata de li. A fazenda é propriedade dele. Ec de quiam li heredis ĝin de la gepatro. Desde quando ele herdou-a dos pais. Nun li estas la parolanto. Percebam que é substantivo. Agora ele é o palestrante. É quem faz a palestra. Hodiaŭ nokte iela sepa horo li estos parolanto. Hoje à noite, às 7h da noite, ele será estos la parolanto, o palestrante. Ele estará fazendo a palestra. Imaginemos que a palestra dure de 7h da noite a 8h da noite. Hodiaŭ nokte iela naŭa horo li estos la parolinto. Se a palestra durava de 7 às 8, às 9, ele não mais estará palestrando. Então, hodiaŭ nokte iela naŭa horo li estos la parolinto. Então, hoje à noite, às 9h da noite, ele será aquele que fez a palestra. Ele terá sido o palestrante, já não é mais. Ele terá sido parolinto. Parolanto, aquele que está falando. Parolinto, aquele que já falou. Parolonto, aquele que está para falar. Vamos observar o verbo zorgi. Significa, em Esperanto, seriose directi sian atenton kaj agadon al ies bono. Dirigir seriamente a sua atenção e ação para o bem de alguém. Então, cuidar, zelar, preocupar-se.
La flegistino zorgas pri la malsanulo. A enfermeira cuida, zela pelo doente. Então, dirige a sua atenção para o bem de alguém. 2. Aplique sian attenton al io por certigi ties bonam staton ao funcciadon. Aplicar sua atenção a algo para certificar-se do seu bom estado ou funcionamento. Zorgo vivon, viam, kai laço vive aliae. Esse é um provérbio. Cuide da sua vida e deixe o outro viver. Então, cuide da sua vida e deixe o outro viver a dele. 3. Maltranquilligi pro necertezzo al dubezzo de io, quion oni consideras grava. Intranquilizar-se pela incerteza ou dúvida de algo que se considera grave, importante. Laritia zorgas pri champano. Mauritia pri pano, também um outro provérbio. O rico se preocupa com a champanhe, o pobre com o pão. Cada um se preocupa com aquilo que pode. Vimos o sentido da palavra zorga para poder dar este exemplo. Zorganto, que é um particípio ativo na forma substantiva. Zorganto estas persono que o zorgas pri iu. Zorganto é uma pessoa que cuida de alguém. Precipe pri neplen adia orfo, principalmente sobre um órfão ainda na infância, né? Um órfão na infância. Agente, zorganto é um agente, quem executa a ação. Zorganto. Zorgato, particípio passivo. Persono priquione zorgas, a pessoa sobre quem se cuida, sobre quem se tem atenção. Precipe neplenadia infano, a mesma situação anterior. Objeto da ação, quem recebe, sofre a ação. Então, zorganto é quem cuida, zorgato é quem é cuidado. La flegistino zorgas pri la malsanulo. La flegistino zorganto, la malsanulo zorgato. Agora vamos dar um provérbio. Eu la libro proverbaro esperanta, traduquita de Zamenhof, do livro Provérbios de Esperanto, traduzido por Zamenhof. Batanto povas argumente, batato devas silente. Batanto, aquele que bate, pode argumentar. Batato, aquele que apanha, uma forma que não existe em português, aquele que é batido, aquele que apanha, deve ficar em silêncio, deve silenciar. Aquele que bate pode argumentar. Aquele que está sendo batido, uma coisa que não se fala em português, que apanha, deve silenciar. Teu rundo antal calcaihoroi mordis lacatum. Teu rundo antal calcaihoroi mordis lacatum. Este cão, há algumas horas, mordeu o gato. De larundo, estes la mordanta rundo. Então, ele é o cão que mordeu.
Mordanta rundo. Ele foi, naquele momento, o cão que estava mordendo. Mordanta, ação em execução. Diestas lá, mordanto. Ele é o que mordeu, o mordedor, o que mordeu. Ele foi o que mordeu. Tio esta lá cato. Diesta lá mordata cato. Ele ou ela é o gato que foi mordido, que estava sendo mordido. Ele ou ela foi, naquele momento, o gato que estava sendo mordido. Diestas la mordato. É a mesma situação, só que uma forma substantiva. Ele estava sendo mordido. Em la tribunalo, outro exemplo, né? Iudiotoi. Que o essas iudiotoi? Iudiotoi, olha, nós temos aí ot. Ot é passivo e é ação que está para ser realizada. Então, iudiotoi estas personoi kiuin onintensas iud. Então, iudiotoi são pessoas as quais nós temos a intenção de julgar. Então, são os réus. Iudiotoi, réus, numa ação que ainda vai acontecer, que está para acontecer. Ali está tudo preparado para acontecer o julgamento. La iudiotoi staras antau la iudisto. Os réus, que estão para ser julgados, estão de pé diante do juiz. O juiz está ali, junto com as outras pessoas, para julgá-los. Participoi kiel adverboi. Particípios como advérbios. Participo com e, finágio, montras, croma agon, que urilatas ao la subjecto de la frase. O particípio com o final é, ou seja, advérbio, mostra uma outra ação que se relaciona ao sujeito da frase. Anstatal dire du frasoin, ao invés de dizer duas frases, uno portiu ago, uma para cada ação, onde cum metas la frasoin al uno. Nós reunimos as frases para uma só, em uma só. Então vamos ver isso. Exemplo. Li legis sian libron kai mandis samtempe pomon. Ele lia o seu livro e comia ao mesmo tempo uma maçã. Então ele pratica duas ações ao mesmo tempo. Então nós podemos dizer isso: mangiante pomon li legis sian libron, comendo realizando uma ação, ANT, comendo uma maçã, ele lia o seu livro. Prestem bem atenção que sempre que nós usarmos o particípio na forma adverbial, o sujeito deste mangiante, a que se refere esse mangiante, deve ser o sujeito principal da frase. Li, legis sian libron. Li, que o mandes la pomo? Li, mangiante pomo. Quando ele estava comendo a maçã, ele estava lendo o livro. Então, o sujeito é o mesmo. Mangiante pomo significa que é ele. Ação sendo realizada. Tempo passado. Foi comida fora deste momento, antes deste momento. La mangiado dauris, samtempe cum la legado. Então, a alimentação, o ato de comer,
aconteceu, durou o mesmo tempo junto com a leitura, legado, leitura. Vamos a outro exemplo. Li fariciantascon. Ele fazia o seu trabalho. Poste liiris reimin. Então, ele fazia o seu trabalho, depois ele foi para casa. Vamos colocar isso de uma maneira mais elegante. Farinte siantascon liiris reimen. Então, nós suprimimos aí uma série de coisas. Farinte, tendo feito, inte, ação já terminada. Ante, ação que está sendo realizada. Inte, ação terminada. Onte, ação para ser realizada. Farinte siantascon, tendo feito o seu trabalho, liiris reimen, ele foi para casa. Ação já realizada, tempo passado. Lafarado delatasco, finides antal ou liiris reimen. Então, a execução da tarefa terminou antes que ele fosse para casa. Outro exemplo. Oni prescal fiscaptis lafichon sed de fornades. Quase se capturou o peixe, mas ele fugiu nadando, ele nadou para longe, ele fugiu. Fiscaptote de fornades. Então, estando para ser capturado, ação ainda não realizada. Ele fugiu nadando, fugiu. Estando para ser capturado, ele fugiu. Ação ainda por ser realizada, tempo passado. Quiam la fornadiado ocasis, la fiscaptado estis em la tuia estontetsu. Quando a fuga, através do nado, aconteceu, a captura estava ainda em um momento posterior, estava para acontecer, estava no futuro. Vamos agora fazer o nosso quiz. Espero que vocês consigam responder a todas as perguntas. Aqueles que responderem, por favor, coloquem lá nos comentários, digam como acharam as perguntas, como foi fácil, foi difícil. E se quiserem que eu faça outro quiz, outro vídeo, somente com quiz, para que vocês exercitam, façam essa afirmativa lá nos comentários para que eu tenha convicção de que seria uma boa ideia. Questão 1. Traga o livro que foi lido ontem. Resposta A. Ao porto la libron que estis legita hieral. B. Ao porto la libron que estos legita hieral. C. Ao porto la libron que estis legota hieral. A resposta C diz o seguinte: traga o livro que está para ser lido. Não foi isso que está lá na frase original. A resposta B diz, ao porto la libro que este legita hier. Traga o livro que será lido ontem. Como poderemos ler será lido ontem? Então não pode ser. Então, a resposta correta é a resposta A. Ao porto la librum que estis legita hiero, que foi lido, já tinha sido lido ontem. A número 2.
Ouvindo música, ela, ao mesmo tempo, escrevia uma carta. Audonte musicon, si resignis scribi letterum. Audinte musicon, si decidis scribi letterum. E se audante musicon, si samtempe scribis letterum. Então, temos a resposta A, estando para ouvir. Audonte, estando para ouvir, ela desistiu de escrever a K. Não é isso que está escrito lá em cima. A B, tendo ouvido, ela decidiu. Audinte, tendo ouvido. Si decides, ela decidiu. Também não é isso. Então, a resposta correta é a C. Audante musicon, ouvindo música. Si samtempe scribis letterum. Vamos a 3. Ontem ela foi convidada para um baile. A resposta A. Hieraŭ ŝi estis invitota al la ballo. B. Hieraŭ ŝi estis invitita al la ballo. C. Hieraŭ ŝi estas invitita al la ballo. Então, na A, nós temos que ela estava para ser convidada. Invitota, estava para ser convidada. Na C, ontem ela estava, né? Ela já tinha sido. Si estas invitita, ela já tinha sido convidada. Então, a resposta correta é a B. Hieraŭ ŝi estis invitita al la ballo. Ontem ela foi convidada para um baile. 4. Eminente devedor, mal pagador. Isso é um provérbio. Eminente devedor, mal pagador. Resposta A. Eminenta ŝuldanto, malbona paginto. B. Eminenta ŝuldonto, malbona paganto. C. Eminenta ŝuldanto, malbona paganto. A resposta A, mal devedor que já pagou. Não é isso, né? A B, eminenta ŝuldonto, que está para dever. Aquele que ainda não deve, está para dever, mal pagador. Também não é isso. A resposta correta é a C, eminenta ŝuldanto, malbona paganto. Vamos a número 5, questão número 5. A casa foi construída pelo meu pai. Resposta A. La domo estis construita de mia patro. Vamos aproveitar para dar um enfoque em algo que não demos durante o vídeo. Sempre que usarmos o particípio passivo, a preposição do agente será a preposição de. La domo estis construita de mia patro. Não per, não por, de. A resposta B. La domo estis construata de mia patro.
E a resposta C, la domo estis construota de mia patro. E a resposta C, construota, estava para ser construída. Não, não é isso, né? A resposta B, estava sendo construída. Então, construota estava para ser construída. B, construata estava sendo construída. E lá nós temos que ela já estava construída. Então, a resposta certa é a resposta A. La domo estis construita de mia patria. A questão número 6. Feliz é aquele cujos crimes foram perdoados. Resposta A. Felicia estas tiu quies crimoi estas pardonatai. B. Felicia estas tiu quies crimoi estis pardonitai. C. Felicia estas tiu quies crimoi estos pardonotai. Então, a resposta A não está correta, porque estas pardonatai significa estão sendo perdoados. A resposta C também não. Estarão para serem perdoados. Estos pardonotai. Estarão para ser perdoados. Então, a resposta correta é a resposta B. Felicia estas tiu quies crimoi estis pardonitai. Questão número 7. Use a forma adverbial e transforme duas frases em uma. Chicuíris cae santempis orgades prila filoi. Então, aqui nós temos duas frases, né? Chicuíris cae santempis orgades prila filoi. Vamos colocar isso numa única ideia. Resposta A. Cuirante xorgades prila filoi. Resposta B. Cuirinte xorgades prila filoi. Resposta C. Cuironte xorgades prila filoi. Então, nós temos a B, cuirinte, tendo cozinhado. Não é isso, né? C, cuironte, estando para cozinhar. Também não é. Então, a resposta correta é a resposta A. Cuirante xorgades prila filoi. Bom, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado que tenha sido útil para o aprendizado de vocês. E peço a vocês que deem o like, que compartilhem com outras pessoas, que se inscrevam no canal, aqueles que não forem inscritos. Quero agradecer aos mais de 200 inscritos, a todos individualmente. Muito obrigado e vamos continuar lutando para trazer conteúdo para vocês. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.